Bora pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso SP1. Esse vai ser o carro do vídeo de hoje, a história dele. Sou Vitor Gali da Mito Garage, acompanha a gente nessa história curiosa. Vamos lá. Esse é o SP1, vocês podem ver no vídeo aqui. Eu falei exclusivamente sobre o modelo SP1, né? Mas hoje eu vou falar como ele veio parar nas minhas mãos. Eu tinha uma Kombi 6 portas 1962, era um modelo bem raro, né? E quando eu vendi ela, eu fiquei bem triste, sabe? Porque foi uma Kombi que deu bastante trabalho, o resultado, na minha opinião, ficou incrível. E a isso junta a raridade do carro, né? Aí o que aconteceu? Sabe aqueles negócios que você acha que é o destino e tal? Apareceu uma Kombi 1963, 6 portas, também muito rara, é mais comum, mesmo sendo rara, das raras, as mais comuns são da década de 70. Então tudo que é meia nada é bem rara. A 61, em tese, é a mais legal, porque a seta ainda é bananinha. 62, pisca a tetinha, 63 já é o ovo instalado. Mas era uma 63, então eu falei, meu, é o destino. O carro estava em Pelotas, você acredita? Rio Grande do Sul. A gente foi 2 dias antes do aniversário da minha irmã, da Vivian, que nasceu 20 de março de 89. O aniversário dela seria dia 20. E eu e minha mãe compramos uma passagem e fomos para o Rio Grande do Sul para dar uma olhadinha nessa Kombi. Mas o que acontece? Sempre quando eu vou em algum lugar longe, como é o caso, né, de São Paulo, dá uns 1.200 quilômetros até Porto Alegre, eu sempre levo alguns planos B, C, D, E, F. Então eu faço um mapeamento da região e caso não dê certo o carro que eu fui ver, eu olho outros carros para não perder viagem, né? Aí o que aconteceu? A gente chegou em Porto Alegre, alugamos um carro, a gente pegou sentido Pelotas, meu, péssimo caminho. É a estrada que vai ali para o Uruguai. Então tem muito caminhão que leva para o porto e, cara, é muito perigosa. Uma via vai, outra vem, com faixa apenas no meio. E os caminhões jogam para ultrapassar. E eu cheguei a jogar no acostamento 2 vezes o carro. É bem perigoso. Quem vai para lá fica o alerta. Aí, meu, a gente chegou em Pelotas bem cansado, imagina, voo e fomos para lá. Cara, quando eu fui ver a Kombi, foi uma decepção só. Uma decepção, olha, vontade de chorar. Eu encostava na Kombi assim, ela amassava. Em qualquer parte que eu pusesse a mão, ela amassava de tanta ferrugem. Eram sanduíches de ferrugem. Meu, imagina a frustração, né? Você viajar, comprar passagem, chegar, alugar um carro, andar mais, eu não lembro se era 200 e poucos quilômetros de Porto Alegre até Pelotas e chegar o carro não é o que você espera. Eu fiquei bem chateado, mas voltamos, passamos a noite no hotel, aquele dia. Os carros mapeados, eu escolhi mais uma Kombi, tinha esse carro aqui, que eu encontrei como SP2, e não dava mais para fazer muita coisa. Porque no dia seguinte, depois de amanhã, no caso, do dia 19, era o aniversário da minha irmã, então a gente já tinha passagem de volta, era meio-dia, foi bem corrido. Aí eu fui ver a Kombi, não gostei, aí a gente foi ver esse SP2, fez sentido, era um carro bonito, estava pronto, tinha preço para a gente conseguir tentar ganhar alguma coisa. Então a gente comprou, cara, fiquei feliz, o dono falou que na época o filho ia casar, então estava se desfazendo do carro. Era uma pessoa muito legal, tratou a gente super bem, porém muito desconfiada. Foi meio difícil, teve que fazer vistoria, correr no cartório, o dinheiro. E para mandar para o carro aqui para São Paulo, eu contei com um amigo meu da companhia do Fusca, o Enio Machado. Cara 10, um guri 10, como ele fala, né? Bah, meu, ele falou, Vitão, eu falei, pode deixar aí, Enio, você despacha para mim? Ele falou, despacha, inclusive tem esse cara aqui da cegonha, eu coloco para ele segunda-feira,
ele já embarca, você pega lá em São Bernardo. Eu já tinha feito um negócio com ele, de São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente já se conhecia, e ele fez esse trabalho para mim. A gente saiu do cartório, eu dei as mãos pro ex-proprietário e eu saí correndo com a SP2, SP1, para entregar lá pro Enio, para sair correndo, devolver o carro e pegar a passagem. Foi bem corrido. No final deu certo, conforme combinado, colocou na cegonha, peguei São Bernardo do Campo, demos o nosso trato no carro, fizemos revisão e ele chegou a ser anunciado como SP2 para venda. Algumas pessoas podiam ter adquirido, mas graças à placa da Mito Garage ali, ela segurou a placa, então a pessoa não conseguia puxar o chassi, logo não viram que é SP1. Como eu falei no vídeo anterior, você descobre que é o SP1 pelo número de chassi. O SP2 tinha a lista. Presta atenção que no próximo vídeo eu vou disponibilizar essa lista depois de falar sobre o SP1. Aí todo mundo vai poder ver se tem um SP1 ao invés de SP2 ou procurar um, entendeu? Aí o que aconteceu? Trabalhando ele como SP2 e tal, a gente é do SP2 Clube. A gente tem uma excelente relação, gosto muito de todos no grupo. Chegamos a ter um ciclo de amizade mesmo, assim, gosto muito do Alemão, do Claudião, do Paulo Guino, de todo mundo, cara, é muito legal. O Paulo Guedes, o Lucas, cara, o Fernandão, cara, muito gente boa. E aí, o Van Diesel brasileiro, é nóis. Aí o que aconteceu? Eles chamaram a gente para uma exposição lá em São Caetano do Sul, no Parque Chico Mendes. Eu tava podre, tava cansadíssimo, minha mãe me estimulou aí. Eu levei esse carro quinta-feira, na época eu tinha um SP2 azul titânio, eu escolhi que esse carro fosse. E no cofre do motor, vocês vão ver aí pela imagem, tem um indício que ele era verde mentol, isso estava na minha cabeça. Deixei o carro quinta-feira lá com o pessoal do SP2, com o Alemão e com o Cláudio Grossi, Claudião. Beleza, fui para casa, aí eu tinha discutido com o Alemão um pouco antes de ir para casa, eu falei, Alemão, eu tenho um azul titânio, gosto pra caramba, e esse tem indícios de verde mentol, você acha que faz sentido eu voltar para a cor verde mentol? Porque em tese as cores mais desejadas é violeta pop, em primeiro lugar, que é um carro bem raro, porque quem ia comprar um carro roxo naquela época, aí depois vem o verde mentol, o azul titânio, aí eu acredito que todas as outras cores estão abaixo. Azul safira, astral, tem uma paleta de cores imensa de SP2 e qualquer cor fica bonita nesse carro, é impressionante. Aí eu falei, faz sentido? Ele falou, Vitão, para fazer a restauração no SP você sabe que não é fácil, é bem difícil, começou, não dá mais para parar, todas as peças são mega exclusivas, não faz sentido. Uma outra coisa interessante, esse carro tem motor 1600, o que é um indício que poderia ser um SP1, porém, na época era muito comum você estourar um motor 1700 BL, joga fora e colocava um de variante que tinha bem mais à disposição, variante Brasília. Então, tipo, como isso, o que importa é o carro ser bom, o detalhe do motor não me fez não comprar o carro. Beleza, aquilo ficou na minha cabeça, mas mesmo assim eu falei, cheguei em casa, joguei na internet, verde mentol, pô, só aparecia um SP1, cara. Hoje eu sei que tem SP1 de todas as cores, sabe? Mas tem um em Santa Catarina que era verde mentol. Aí eu olhei e falei, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Aí no domingo, no dia de tirar o carro, no começo da feira, a gente estava conversando, eu, o Alemão, Claudião, e eu falei, caramba, aquilo tá na minha cabeça do verde mentol. E o Claudião por acaso falou, cara, esse carro, o motor é BV? Porque do SP2 é BL, né? Eu falei, Aí nesse momento fez na minha cabeça. Aí eu falei, meu, esse carro é um SP1. E eu tinha dado só o titânio pro Alemão checar, né? Que o SP2 na época era detentora dessa lista. Lembra do que eu tô te falando, eu vou disponibilizar para vocês no próximo vídeo. O que aconteceu? Eu falei, Alemão, você pode checar para mim? Aí ele falou, lógico, Vitor. Eu falei, você lembra se eu te passei? Ele falou, não, você só passou do azul. Aí ele foi checar na lista, ele olhou e falou, nossa,
2 antes do seu eram. Aí ele continuou, falei, você tá brincando, alemão? Ele falou, é. Aí ele, nossa, bingo. Quando ele falou bingo, malandro, foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara. Eu pulei no colo dele, olha o tamanho da criança. Eu pulando em cima dele, a gente tem foto até hoje. O alemão vai fazer parte da minha vida a vida inteira, o Claudião também, foi muito legal esse dia. E assim eu descobri que esse carro é um SP1, a gente foi privilegiado com isso. Eu agradeço muito ao Papai do Céu, a minha mãe, a minha família que me apoia. E hoje a gente tem um dos carros mais raros do Brasil, feito no Brasil. Esse carro, como eu disse no outro vídeo, foram fabricados 84 unidades apenas. E eu vou comprovar para vocês com a lista, diferente do que as outras pessoas falam, 87, não sei o que, primeiro saiu SP1, depois SP2. Nada disso é válido. Você podia pedir a qualquer momento na linha de produção, só você querer um carro com um custo mais barato, que era o caso, o nosso pé de boi. Então, ele foi de 72 a 74 produzido no meio da linha de montagem, não primeiro um e depois o outro. Então, esse carro é muito raro, ele vai passar por um processo de restauração. Essa reforma foi feita nos anos 90, então ela tem alguns pênaltis, porém ele já foi premiado em Araxá, ele já foi premiado 2 vezes em Barra Bonita. Essa é uma grande raridade. Eu tô querendo premiar ele em Águas de Lindóia e encostar ele para restaurar primeiro o amarelo, que foi como eu encontrei ele, e vou restaurar e vocês vão acompanhar no nosso canal ele voltando para verde mentol, a cor original e na restauração daquele jeito, viu? Tá bom? Obrigado por acompanhar, galera, essa história do SP1. Valeu!